Opinião, leitura crítica dos fatos. Nossa cidade em foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço Público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. 8h01. Bom dia, estamos começando o Espaço Público desta quarta-feira, hoje, dia 19 de dezembro de 2018. Que legal, né? Chegando o verão e a voz está indo embora, né? Imagina com quem a gente vai aproveitar o calor aí. Mas hoje nós vamos falar, mais uma vez, nessa semana, né, esse fechamento aí do ano de 2018, nós estamos recebendo em nossos estúdios os pró-reitores. Nós tivemos a reitora, a professora Nara, na segunda-feira, ontem nós tivemos a professora Ângela, também a professora Mayra, e hoje nós temos aqui as professoras Sheila Cavalca Cortelli, que é pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, e também a professora Letícia Maria Pinto da Costa, que é a pró-reitora de extensão. Vamos fazer o balanço aí do que são esses primeiros 6 meses, né, 5, 6 meses aí, de nova gestão e de novos trabalhos. Bom dia, professoras, obrigado pela participação, sempre um prazer recebê-las aqui. Como que a gente pode avaliar esses primeiros 6 meses em cada uma das pró-reitorias, em termos de o que existia de expectativa e o que já foi possível realizar dentro daquilo que se projetava? Bom dia, professora Letícia. Bom dia, Ednelson. A gente está bem acelerado, né? Foram 6 meses, 5 meses e pouquinho, né? Muito intensos, tendo, eu acho que o principal objetivo, não perder de vista o plano de gestão da professora Nara e do professor Jean, e, ao mesmo tempo, atender demandas que acabam surgindo devido à expectativa mesmo da comunidade acadêmica, né? Então, tanto alunos como funcionários, administrativos e professores. Então, o primeiro momento foi muito de proximidade, né? A reitora nos colocou numa convivência muito intensa, né? Todas as pró-reitorias tentando entender as dificuldades de cada uma para que a gente conseguisse encontrar soluções coletivas e que a gente entendesse um pouquinho o universo de cada uma e não somente a nossa casinha, né? Eu acho que a universidade ela tem uma característica de ser setorizada por ela estar espalhada na cidade. Então, eu acho que essa forma de gestão para a gente foi muito importante, para que a gente conhecesse o todo, né, e começar a desenvolver os trabalhos, obviamente, né, em cada pró-reitoria. Então, foi uma experiência de reconhecer o terreno, as principais dificuldades e traçar prioridades, né? A gente tem metas dos 100 dias, a gente alcançou praticamente tudo aquilo que estava previsto, meta a curto prazo, que seria até 2 anos, que a gente já está colocando em prática também, eu acho que mais para frente dá para detalhar, e depois, em médio prazo, né, que seria o final dessa gestão até 2022. Então, especificamente na Pró-Reitoria de Extensão, nós temos muitas demandas, né, divididos em projetos, cursos, a parte de convênios, as ligas, as clínicas, a editora, a parte de mobilidade internacional. Então, todas essas áreas foram sendo tratadas, né, e agora a gente está numa visão de conjunto mesmo, né? A minha equipe é muito boa, né? Minha equipe está muito envolvida também, então, da gente colocar a extensão da universidade em prol da sociedade mesmo, regional e até nacional. Professora Letícia, tem uma situação que é bastante interessante, a gente até chegou a tocar isso rapidamente ontem aqui com as pró-reitoras que estiveram presentes. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um prefeito que ele tinha um caderninho, assim, que na verdade foi um livreto que foi feito, do plano de governo dele do lado da mesa, e que ele ficava acompanhando e ticando tudo que era feito e cobrando os secretários. Eu não sei se é exatamente dessa forma, mas pela maneira como eu vejo, me parece que a professora Nara também tem esse plano de governo bem do lado. O que é interessante, porque a gente sabe que, muitas vezes, os candidatos apresentam as suas propostas muito mais para o convencimento do que necessariamente para a execução. E agora não, a gente observa que existe essa preocupação com a execução, ou seja, se o planejamento foi feito com determinados objetivos, quando você acompanha essa execução, eles vão ser alcançados. Na prática, a gente
pelo que a gente percebe, é isso que está acontecendo, né? Então, dá para a gente realmente prever essa universidade que foi apresentada, né, durante a campanha, né? Ou seja, a gente vai conseguir chegar num objetivo de desenvolvimento, né? Com certeza. E ainda tem uma outra questão, que o plano de gestão que a professora Nara e o professor já apresentaram, eles têm a base deles no PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade, que é o que a gente tem que cumprir. E, claro, tendo em vista as necessidades que são colocadas pela comunidade. E ela sempre ressaltou isso e continua ressaltando nas reuniões, quando a gente conversa com as fundações, com os funcionários, nas audiências públicas, né, a gente realizou 5 audiências públicas para fazer a reforma administrativa, e ela pontua muito isso. Eu não vou prometer aquilo que não é possível ser cumprido. Obviamente, a gente quer fazer da maneira mais rápida e ágil e atender, né, os desejos da comunidade. Tem coisas que existem limitações, mas esse, sem dúvida, é um norte para a gente não se perder, porque a rotina engole a gente, né? Então, se a gente não tiver essa cobrança, no bom sentido, né? Então, a gente recebe por e-mail o que foi prometido, o que foi cumprido até agora, quais são os setores responsáveis. Então, a gente está bem orientado por esse plano, não é amarrado, né, até porque a universidade é viva, as coisas vão surgindo, tem muitos imprevistos, né, precatórios que surgem de última hora, então mas é uma conduta imprescindível para a gente não perder o foco. Isso é muito legal, porque a gente começa a ter expectativas, né? Professora Sheila, também nesses primeiros 5 meses, quase 6, que balanço a gente pode fazer em termos de trabalho, em termos de expectativa, realização, em relação à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação? Bom dia, né? Bom dia, ouvintes, bom dia, Ednelson. Vou complementar algumas coisas, né, que a professora Letícia já iniciou na sua fala, porque, como ela mesma disse, a gestão está sendo integrada, então nós estamos compartilhando muitos objetivos e muitas das ações, né? Eu acho que uma expectativa é que nós temos, né, esse plano de gestão, e, como a professora acabou de dizer, a universidade é viva. Então, nós nos deparamos com uma necessidade de reorganizar muito os processos, né, reorganizar setores para que esses objetivos possam ser atingidos, principalmente o de médio e longo prazo. Então, esse primeiro semestre tem sido realmente uma loucura, né, uma demanda enorme de trabalho e muita coisa interna, sabe, de organizar mesmo a casa, rever como as coisas vinham sendo feitas e o que precisa modificar para a gente poder atingir, então, essas novas metas, né, e esses novos objetivos. Mas, de qualquer forma, eu acho que já foi um semestre, acredito que a gente já, então, reconheceu, né, esses pontos, esses aspectos, mas a gente já conseguiu avançar bastante. Então, já tem muita coisa pronta para que a gente possa agora se tornar mais competitivo ou estar mais próximo da necessidade aí, do mercado. Certo. Professora, a Pró-Reitoria de Extensão, né, ela trabalhar a extensão, mas a extensão tem várias vertentes. A senhora já colocou aí as diversas ações que acabam sendo desenvolvidas, os vários pontos que precisam ser trabalhados. O que já foi possível ser feito daquilo que se projetava? Quais seriam as principais prioridades agora para o início de 2019? Bom, de todas as frentes que a gente tem, uma que a gente trabalhou internamente, que a gente vai colocar agora, né, para valer, são os novos cursos de extensão. Nós fizemos um estudo daquilo que o mercado necessita, né? A gente tem uma tradição dentro da Universidade de Taubaté que os cursos são propostos pelos professores. Então, temas que eles consideram interessantes, eles fazem a proposta pedagógica, é feita a planilha de custo e a universidade faz a divulgação disso, a venda disso. E o que eu percebi, a gente fez um levantamento dos últimos 2 anos, que muitos cursos, né, quase uma centena deles, não fechou turma, na verdade, por uma questão de olhar mesmo, cursos muito parecidos. Então, 3 cursos sobre o mesmo tema, propostos por professores diferentes, inclusive pessoas de fora que podem propor também. E daí, um tinha 3 alunos, outro tinha 5, outro tinha
7 e o curso não fechava, né? Então acho que a primeira coisa, eu acho que até a minha experiência na assessoria de comunicação, eu trabalhei muito também na captação de alunos para vestibular durante a minha carreira na Unital, me fez ter esse outro olhar. Então, as propostas podem continuar vindo, vão ser avaliadas pela nossa equipe, mas também nós queremos propor demandas novas. Então, de começo, agora já estou com todos os cursos aprovados, né, porque tem o processo para passar pelos conselhos dos departamentos ou institutos e mais aprovação. Então, a gente tem cursos de extensão em bem-estar e proteção animal, que é destinado tanto a profissionais que trabalham em pets ou que têm um bicho de estimação e que queira aprender a cuidar melhor. Então, esse curso eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Curso de básico em fotografia, que até pelos smartphones muita gente está com vontade de aprender. Organização de eventos, curso de decoração, curso do E-Social, que vai ser importantíssimo para o ano que vem. Então, é um curso rápido de 8 horas. Né? Exatamente. Inclusive, à distância. Né? Esse do E-Social a gente formatou para que ele seja oferecido à distância. Então, é de ver essa demanda de cursos rápidos, cursos livres, que eu acredito que, assim como o ensino à distância, seja uma tendência para os próximos anos, e a universidade não pode ficar atrás. Então, acho que a questão dos cursos é um ponto alto do trabalho que a gente desenvolveu. Né? Então, a partir do dia 15 de janeiro, as inscrições vão estar abertas, e uma outra mudança que a gente implementou é que vai ter prazo para inscrição. Então, do dia 15 de janeiro ao dia 15 de março, inscrições abertas. Fechou a turma, a gente oferece. Não fechou, no semestre que vem, a gente reoferece. Né? Até para criar o comprometimento, né, tanto da parte dos interessados quanto da universidade que está oferecendo. Uma outra inovação que a gente propôs foi em relação aos projetos de extensão. Nós publicamos um edital, aprovamos na atribuição de aula, uma atribuição conjunta, que foi um avanço muito grande, eu acho que a professora Sheila pode aprofundar. Então, a deliberação para atribuição de aulas vai englobar graduação, pós-graduação e extensão. Né? Então, foi um único projeto. E, dentro desse projeto, existiu a regulamentação disso, é feito por cada pró-reitoria. Então, nós publicamos, na sexta-feira passada, o edital para que todos os professores da Universidade de Taubaté tenham chance de apresentar projetos de extensão. Então, lá tem tudo especificado. Quais são as áreas que a gente vai trabalhar para 2019, qual a quantidade de horas, quantidade de bolsas disponível. Então, os professores, a gente consegue dar uma maior isonomia a essa participação. Os projetos que existem terão de ser submetidos de novo, eles vão ser avaliados por uma equipe de, no mínimo, 3 professores, de forma isolada, depois eles vão se unir para poder fazer essa avaliação, para a gente dar mais oportunidade. Até porque, Ednelson, na sexta-feira passada, nós tivemos a aprovação, por parte do MEC, das diretrizes nacionais da extensão universitária. Ou seja, isso já é uma luta muito grande de todos os pró-reitores de extensão, de todos os setores de extensão das universidades brasileiras, para que a extensão fosse curricularizada. E isso foi aprovado, finalmente, depois de 15 anos de luta. Agora, a gente vai iniciar um trabalho junto aos conselhos estaduais de educação, porque essa medida, por enquanto, ela afetaria as particulares e as federais. Mas esse anúncio foi feito no Fórum de Pró-Reitores em Vitória, que eu participei na semana passada, e eu sou secretária da Câmara de Extensão da ABRUEM, que é a Associação Brasileira das Universidades Estaduais e Municipais. Então, a gente vai ter até o dia 14 de dezembro de 2021 para que a extensão faça parte dos currículos de todos os cursos das universidades. São no mínimo 10%. Então, não é estágio e não é atividade complementar. É uma atividade de extensão, né, que a gente está definindo ainda se vai ser curso, se vai ser projeto. Então, essa particularidade vai ser estudada.
Uma outra ação que a gente teve um carinho muito especial foi a formação de ligas de saúde. A gente tem, na medicina, um exemplo muito vivo, né? Na medicina, nós temos 32 ligas muito ativas, né? Os alunos são envolvidos desde o primeiro ano, e a PREC está abraçando e incentivando as outras áreas de saúde. A Odonto tem uma liga, para que e a gente faça 2 eventos, grandes eventos no ano que vem, um no primeiro semestre, um no segundo, para estender, né? Praticar a extensão mesmo dos nossos cursos para a sociedade, para a comunidade. As clínicas que nós temos também, né, sobre a coordenação da Pró-Reitoria de Extensão, por ser aberta à comunidade. Então, clínica de odontologia, fisioterapia, nutrição, psicologia. Nós estamos já numa fase não avançada, mas intermediária, para fazer atendimento via SUS, para que a gente consiga tornar as clínicas autossustentáveis também. E, por fim, a parte de convênios, né, nós temos uma demanda enorme para readequar os processos da universidade. Existe uma lei de 2014 que a gente está precisando readequar. Então, as universidades públicas só podem ter convênios com outras instituições públicas. Então, se é da organização civil, né, no caso, ONGs ou OSCs, OS, né, ou empresas particulares, são outros termos. Então, a gente está fazendo uma adequação lá no nosso setor de convênios, que demanda muito tempo, mas está abrindo muitas possibilidades para a universidade também, para os nossos alunos, né? Principalmente campo de estágio. Perfeito. Professora Sheila, em relação à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, até diante de algumas colocações que foram feitas pela professora Letícia, o que a gente tem aí nesses 5 meses, quais foram os avanços e quais seriam as prioridades de 2019? Eu acho que, assim, do mesmo jeito que já houveram algumas grandes mudanças sinalizadas no campo da extensão, no Fórum de Pró-Reitores também de Pesquisa e Pós-Graduação, foi anunciado, então, uma grande mudança nos meios de avaliação. Quais são os indicadores objetivos de pesquisa e pós-graduação? Então, há muito tempo se foca, por exemplo, em artigos, né, que os docentes publicam em revistas, principalmente aquelas para a comunidade que circulam não apenas no Brasil, mas também de acesso à leitura em outros países. E agora, após anos de investimento, né, se chegou, após um período de reflexão, de que essa ciência tem que beneficiar a comunidade. Né? Então, qual é o impacto e como medir isso através da sociedade? Ou seja, agora a Universidade de Taubaté, através dos seus programas de pós-graduação, dos seus cursos de pós-graduação, vai ter que traçar, e é isso que a gente está trabalhando, indicadores, porque como essa pós-graduação e esses pesquisadores mudam a nossa realidade aqui regional e local. Então, esse daqui para frente vai ser um grande fator de análise, inclusive para a abertura de novos cursos, para a melhoria de notas desses cursos. Então, essa é realmente uma grande mudança, porque até então, principalmente os órgãos públicos, né, que investem dinheiro e suportam a condução de pesquisa, eles estavam bastante focados nessa vertente apenas dos artigos. Então, os artigos se mantêm, sim, né, que é o que a gente chama de produção científica, mas agora a gente tem que ter também um olhar para a comunidade. Né? Então, no início de 2018, passa a entrar em vigência o novo Marco Legal de Ciência e Tecnologia, que nessa linha, inclusive, prevê uma maior proximidade entre as universidades, a academia e o setor produtivo, justamente para beneficiar a comunidade. E isso passa naquela reorganização interna que eu vinha falando. O final da fala da professora Letícia foi realmente no sentido da demanda para se rever essas parcerias. E aí a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, para poder atuar junto com uma empresa no desenvolvimento de um processo, de um produto, obtenção de uma patente, enfim, a gente precisa antes desse estágio e dessa atuação da Pró-Reitoria de Extensão, porque é ela que valida essas relações entre instituições. Do mesmo jeito, nós temos também alguns novos cursos,
né, que estão sendo propostos. Alguns cursos bastante tradicionais tiveram a sua estrutura interna revisada, né, alguns modernizaram um pouco, e aí a gente tem alguns novos cursos, por exemplo, o curso de robótica, especialização, que vai iniciar agora em 2019, um outro curso de especialização voltado para a área de saúde mental, que já foram aprovados, e alguns que estão em andamento, como entre eles o de nutrição. Algumas propostas mais fresquinhas que a gente ainda vai analisar, talvez um novo programa de residência médica na área de medicina do trabalho, né, que a proposta inicialmente me pareceu bastante interessante. Uma coisa que avançou, um setor que avançou bastante na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, foi que nós conseguimos, para a formação docente, porque a intenção é que novos grupos de pesquisa surjam, né, ao longo dessa nossa gestão. E em alguns departamentos a gente precisa construir isso mais do início. Então, nós conseguimos aprovados já 2 que nós chamamos de INTER, que são doutorados interinstitucionais, um deles na área de educação, o outro na área de desenvolvimento regional. Essa parceria, a gente se junta com um outro grupo que já oferece o doutorado, e é feito um trabalho conjunto que dura entre 3 e 4 anos, para que depois esse grupo saia e os nossos próprios docentes estejam preparados para ofertar cursos no nível de doutorado aqui na instituição. E já estamos com tratativas na área do direito, que é uma demanda bastante grande. Esse semestre foi um semestre de muita audição, não só nas audiências públicas, né? Mas as pessoas estão com muita expectativa e querem ser ouvidas. Alunos, professores, servidores. E o direito é um departamento que tem se manifestado muito do desejo de ter pós-graduação, né? E aí a gente já está com tratativas adiantadas para que a gente também possa receber, então, um doutorado interinstitucional, para começar a fomentar a pós-graduação nesse curso. Para 2019, também um crescimento nos cursos à distância de pós-graduação, né? Não só os que nós já temos, ampliar um pouco as suas atividades, tem alguns que são 100% presenciais, então algumas atividades já são propostas com ferramentas à distância, e alguns cursos dentro das possibilidades, né, dos órgãos que os regulamentam, até mesmo totalmente à distância. Certo. Professora, agora em 2018, e aí não diretamente ligado à universidade, né, mas falando de uma questão mais geral, houve uma discussão muito grande em relação à questão de recursos para pesquisa, questões referentes às instituições, né, que fomentam pesquisa, CAPES e tudo mais. E agora nós temos um novo governo assumindo dia 1º de janeiro. Quais as expectativas? Existe alguma preocupação com relação a isso, no que diz respeito à questão da pesquisa no Brasil, apesar desse marco regulatório, apesar de tudo isso que está sendo ordenado, né? Mas nós estamos falando de política pública, né? Nós estamos falando de governo. Qual é a expectativa? Qual é o momento? É o momento de pisar no freio, olhar? Sim. O Fundo Nacional, né, de Desenvolvimento voltado para a Ciência e Tecnologia, o que aconteceu, ele sempre foi um fundo de grande contingenciamento. E aí, depois, no governo anterior, o que aconteceu foi que houve uma liberação de acesso a esse fundo nunca antes vista. Então, nós tivemos realmente um período de vacas gordas, digamos assim, no que diz respeito ao aporte de fomento para desenvolvimento científico. E aí, devido à crise dos últimos anos, né, e no último ano, desde 2017, o que se agravou em 2018, esse contingenciamento ficou ainda maior. Então, existe sim uma preocupação, porque não existe um limite para esse contingenciamento, então ele pode sofrer ainda uma queda ou uma restrição maior, mas o que acontece quando a gente vê em linhas globais
é que o Brasil, do ponto de vista de percentual que se investe de recursos públicos, pode melhorar? Sim, pode melhorar. Mas não é tão ruim quando comparado com outros países. Entretanto, o que falta é o grande aporte da iniciativa privada. Então, quando a gente escuta num jornal, né, a informação de que a Alemanha investiu tantos, um X de capital ali, né, de dinheiro em pesquisa. Se você for destrinchar, você vai ver que o percentual de dinheiro público, ele não é muito grande. O aporte do setor produtivo é muito grande. Então, é esse setor que a gente precisa crescer. E esse marco legal do início de 2018... Porque, né, professora, se a gente for avaliar, boa parte do resultado de pesquisa impacta justamente na iniciativa privada, né? Sim. É o desenvolvimento da iniciativa privada, né? Das indústrias, né? Então, deveria olhar de uma forma diferente, né? Na verdade, eles ficam dependendo que o governo faça o trabalho deles, né? É muito engraçado, né, essa sua fala, porque realmente é uma mudança de cultura. Então, quando você vai para um laboratório, uma universidade americana, canadense, europeia, você chega lá, no mesmo laboratório estão sendo conduzidas pesquisas de iniciativa pública, privada, do próprio pesquisador, da própria universidade. E isso caminha muito bem. Aqui no Brasil existe ainda um certo preconceito em relação à pesquisa quando o dinheiro vem da indústria. Acho que até pelo fato a universidade brasileira, ela é muito mais pública, né? Se a gente for ver, do que nos Estados Unidos, né? As universidades mantidas pela iniciativa privada lá são em número muito maior do que a gente. A gente ainda tem essa coisa da universidade pública, do espaço público, né? Sim, mas lembrando que aqui a gente, na nossa concepção, público é gratuito. E no modelo americano, o público é pago. Né? Então, é um modelo muito parecido, muito mais parecido aqui com a Universidade de Taubaté. Sim. Que as pessoas têm dificuldade de entender como você é público e você cobra do aluno. Então, no modelo americano, até isso é diferente. Então, é uma desconstrução mesmo de um preconceito em que a origem do dinheiro ela não vai impactar, nem vai interferir no processo científico. Muitas vezes a pessoa, o profissional que está lá na bancada ou que está examinando um paciente, está desenvolvendo um produto, ele nem sabe, num centro de pesquisa, num laboratório, da onde está vindo o dinheiro. A origem do dinheiro. Às vezes é um pesquisador ou é um gestor que capta os recursos e compra um equipamento. Então, é o equipamento de um recurso com o material de outro. Então, é esse aporte que a gente precisa lutar muito. O marco legal do início de 2018 prevê essa aproximação da academia com o setor produtivo. Entretanto, a sociedade tem um papel de extrema importância. A sociedade precisa entender e precisa pressionar, né? Que o desenvolvimento e a condução de pesquisa é importante para o país. E aí eu volto na questão da nova presidência. Se por um lado a gente tem medo da crise toda, porque parte do dinheiro, claro, se tem gente com demanda, risco de vida nos hospitais, pesquisa é médio e longo prazo, né? Então eu acabo usando o dinheiro que eu tenho para coisas mais emergenciais. Sim. Entretanto, todos os países desenvolvidos, eles têm um setor, né, voltado às Forças Armadas, de pesquisa muito bem sedimentado. Por quê? Muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas para que investir nesse setor, né? O Brasil é um país tranquilo, enfim, não participa de guerras, mas esse é um indicador que agrega tecnologia. Então, toda vez que eu falo em armamento, que eu falo em Forças Armadas, que eu falo em estratégia, agrega muito porque o setor é muito desenvolvido. Então, um país geralmente que tem a parte aeroespacial desenvolvida, que investe, são países de ponta. Então, aí pode ter uma surpresa positiva, né? Porque da área e da formação que ele tem, talvez isso puxe o desenvolvimento científico e tecnológico. Já mudamos o contexto da entrevista toda, né? Mas, assim, só caminhando. Nós vamos ter,
e aí é que eu quero ver como que a população vai agir, porque ela optou por uma coisa que talvez ela não consiga entender a fundo o que é a questão do liberalismo. Porque nós temos culturalmente uma população que ela cresceu e se desenvolveu tutelada pelo Estado. Né? E no liberalismo ela vai deixar, essa tutela vai deixar de acontecer. A minha preocupação é, será que a população está preparada para isso? Será que ela entende que isso vai acontecer? Porque, né, a gente já viu, por exemplo, toda a discussão gerada de anteontem para ontem, a partir do momento que o Paulo Guedes diz que vai reduzir o investimento no Sistema S. Né? E aí, todas as críticas. Então, talvez este seja um gargalo que o governo vai ter que avançar, justamente dentro dessa proposta de uma participação da iniciativa privada dentro do modelo que nós temos, e aí vai afetar vários setores. Mas isso é uma questão para a gente discutir num outro momento e tal, para a gente poder fechar aqui, o espaço curto está mais curto agora no mês de dezembro, para a gente poder fechar, né, vamos falar de 2019, né? A gente falou mais ou menos de expectativas, mas o que a gente pode pontuar assim, de prioridade e do que seria o foco para essa retomada das atividades em 2019, professora Letícia? O aluno, né? Acho que o nosso foco, a gente nunca pode perder de vista que o centro de toda a nossa atividade, de todo o nosso trabalho, é o aluno. Né? É para ele que a universidade existe, né? Em função dele. E, dentro disso, a gente reforça muito a questão de recursos que são desperdiçados, em vez de estarem sendo utilizados para o aluno, para a qualidade, para a infraestrutura. Vou colocar um dedinho na ferida, professora. Não que o aluno não tivesse sido, ao longo dos anos, prioridade, mas a gente observa que passa de um discurso agora. Né? A gente percebe que existe não uma fala solta, mas ações voltadas nisso. Né? A gente vai colher resultado disso, né? A gente vai conseguir colher esse resultado desse foco, da mudança desse foco. Né? Pela sobrevivência da própria universidade. A universidade estava até muito grande. Né? Então, além do ensino, né, da formação integral do aluno, por meio da pesquisa, por meio da sala de aula, por meio da extensão, a universidade ela teve muitos braços, né? Suas fundações, atividades que estão na órbita da universidade e que acabaram consumindo um esforço muito grande. Quando ela foi pensada, quando essas fundações, essas luas, como que eu posso dizer isso? Isso que existe em torno da universidade, que não é a sua atividade fim, elas eram super necessárias. A universidade reinava líder absoluta, era a única referência. A época que a gente estudava, você lembra a quantidade de ônibus na Avenida do Povo? Então, era uma outra realidade, um outro mundo. A gente teve que enfrentar, né, os novos tempos, sendo uma autarquia municipal, com isso, aquilo que uma instituição pública tem que passar, né? Licitações. Então, o nosso processo é muito mais demorado para acompanhar essa velocidade do mercado. E isso, o tempo todo, a professora Nara nos lembra. Né? Para que está sendo investido isso ou gasto isso? É para aluno? Então, vamos repensar. Não, é para o aluno, é para a qualidade de ensino, é para a melhoria da nossa infraestrutura que é necessária? Então, vamos tocar em frente. Né? Eu acho que eu e a professora Sheila, a gente está muito imbuído dessa questão da qualidade, da modernidade dos cursos, porque esse é o objetivo mesmo. Né? Então, não é fácil, porque, além da reforma da estrutura da universidade, a gente passa pela reforma da cultura, né? Que é muito mais difícil. Né? O Einstein falava que era mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito. Então, a nossa maior resistência não é a parte material, mas as pessoas mesmo, né? Porque muita gente quer a mudança, mas não quer mudar. Né? Então, acho que esse é um momento da gente se unir e fazer a universidade voltar a crescer. Professora Sheila? Sim, eu acho que tem muita gente que quer alcançar objetivos diferentes atuando da mesma forma. Eu concordo, Ednelson, quando você fala que o aluno sempre foi o foco, né? Até porque a universidade ainda é a maior, ainda que oferece mais qualidade, ainda é uma referência, né, numa grande região.
aqui continuamos atraindo alunos do litoral norte, sul de Minas, o Vale Ampliado, enfim. Mas talvez, será que as pessoas estavam realmente prestando atenção no que o aluno precisa? O aluno foi o foco, mas talvez eu estivesse entregando, eu continuei por muito tempo entregando a mesma coisa. Então, é revisar o que o aluno hoje demanda e, principalmente, o como ele precisa que essa qualidade seja entregue, né? Porque a geração mudou, os hábitos mudaram, as demandas mudaram. Então, o celular, né? Vou dar um exemplo. Ele pode ser um alvo completamente, um objeto que leve completamente a desatenção em sala de aula, ou ele pode ser utilizado como uma ferramenta de aprendizagem, né? Então, eu posso criticar o aluno pelo uso do celular por uma coisa não relacionada àquele processo, naquele dia, naquele momento, mas, por outro lado, eu posso ensiná-lo que esse mesmo objeto pode ser uma fonte inestimável de conhecimento, desde que eu saiba onde e de quem buscar. Então, eu acho que o aluno continua, sim, no foco, a Unital não perdeu isso, mas o que nós estamos fazendo é entendendo melhor a realidade do momento e modificando o como isso vai ser entregue, como essa qualidade vai ser mantida. Partindo um pouco mais, deixando... É meio complicado falar isso, mas assim, saindo um pouquinho mais da teoria e indo mais para a prática, né? Deixando um pouquinho o discurso de lado e realmente... nesse processo de diálogo com o aluno, né, a gente percebe que existe a própria questão das audiências públicas, eu acho que deixa isso bem claro, né, de trazer o aluno e falar assim, o que você quer, né, o que você está esperando, o que a gente pode fazer. Eu acho que essa mudança já para o aluno, eu acho que ele já começa a olhar de uma forma diferente, né, e eu acho que dentro disso que a professora Letícia coloca, né, que a gente vai ter que mexer com determinadas situações que já estavam enraizadas. Eu acho que começando pelo aluno, e as coisas acontecendo com o aluno no foco, com o aluno participando, com o aluno tendo voz, talvez isso já fique mais fácil para determinados setores entenderem que, olha, realmente a coisa está mudando, tanto já está mudando com o aluno, então nós vamos ter que movimentar aqui também. Pelo menos é essa visão otimista que eu tenho com relação ao processo, porque realmente a gente precisa avançar e eu acho que esse choque de gestão era mais do que necessário, né? A gente tem que contagiar, né, com coisas boas e virar essa corrente mesmo, porque eu percebo um amor muito grande pela universidade, né, tanto de alunos, de ex-alunos que falam com carinho, né, a quantidade de profissionais que a gente formou, Ednelson, passa de 100 mil pessoas, alunos que estão ocupando, ex-alunos, né, que estão ocupando hoje cargos, né, em multinacionais, dentro da área jurídica, nós temos muitos exemplos, na nossa área de jornalismo, na área de odontologia, engenharia, né, então esse orgulho de pertencer à Unital, ele não pode se apagar, né, eu acho que essa nova força, esse choque precisava existir, né, e a gente tem compartilhado muito isso, né, eu acho que isso também é uma marca dessa gestão, que trazer as pessoas para essa discussão, ouvir, ser franco, ser aberto, não dizer que vai fazer e não vai fazer, mas assim ter esse olho no olho mesmo. Maravilha, o gigante acordou. E inclusive, sim, o próprio aluno, né? Porque no momento ele fala, ele expressa a sua vontade, mas ele também não está completamente ciente daquilo que ele está demandando. Então, em sala de aula, a gente tem um desconforto ainda com o aluno, porque ele escuta falar de uma metodologia ativa de ensino, mas quando ele vira protagonista, ele deixa de ficar sentado na cadeira só ouvindo. Então, demanda muito mais ação desse aluno, que às vezes manifesta, nossa, eu estava no céu e não sabia, né? Porque eu estava acomodado, eu chegava aqui, ou gravava essa aula, ou eu fazia alguma anotação, ou até pegava de um colega mais para frente essa anotação. Então, eu estava mais tranquilo, né, mais sossegado. Agora, não, eu preciso fazer uma leitura antes, eu preciso preparar um seminário para o dia, a hora que eu saio dessa atividade, eu já estou pensando na próxima. Então, ele está engajado, mas isso requer uma energia muito maior. Então, é um processo em que todo mundo está se adaptando, né? Então, existe
porque muitas vezes se fala muito do professor que vinha ensinando num outro método, que foi formado num outro tempo, sim. Mas o aluno, se a gente pensar, a escola fundamental ainda não está trabalhando com novas metodologias, nem no nosso município, que está numa região bastante desenvolvida, nem nas melhores escolas do município. Então, um processo, né, de mudança grande que alunos, professores e os servidores técnico-administrativos vão todos enfrentar, estamos enfrentando. Eu acho que a grande vantagem, no final das contas, é que nós vivemos, enquanto sociedade, um momento de ruptura em diversas situações e em diversos momentos. Então, esses mesmos alunos estão, de certa forma, por mais que eles olhem e falem, nossa, está diferente, mas é um diferente que eles têm possibilidades totais de assimilar, porque eles estão assimilando as mudanças todas, de, por exemplo, consumo de automóveis, habitação, tudo isso está mudando. Relacionamento. Né? Tudo, relacionamento, está tudo sendo alterado. Então, talvez o choque seja menor do que se a sociedade estivesse toda paradinha e só a gente estivesse propondo essa mudança. Né? Então, expectativas positivas. Professoras, sei que a gente fugiu em alguns momentos aqui do tema central, mas gostaria de agradecer a participação. Tenho certeza que nós vamos, em 2019, conversar muito a respeito de todos os trabalhos. Parabéns aí por esses primeiros 5 meses e meio. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, né? Porque é mudar processos, é reavaliar processos, é mexer com estruturas que estavam já organizadas e estão tendo que ser reorganizadas, mas eu tenho certeza que 2019 será ainda melhor. Obrigada. Também desejo um 2019 de muita prosperidade para todos, né? Queria desejar um Feliz Natal, boas festas e a gente conte com a universidade sempre, né? A Pró-Reitoria de Extensão está de portas abertas. Perfeito. Professora Letícia, professora Sheila, obrigado. Ednelson, obrigado ouvintes, a todos nós, né, que tenhamos agora um bom final de ano, independente de religião, independente de crença, que todos tenhamos um momento de reflexão, de união familiar, né, de paz, e que nós tenhamos, então, energias renovadas para muito trabalho em 2019. Espero todos, né, revê-los em breve e dentro da Universidade, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Perfeito, obrigado. Faltando 17 minutos para as 9, chegamos ao final do Espaço Público, a gente deu uma esticadinha hoje, chegamos ao final do Espaço Público, a gente volta amanhã a partir das 8 da manhã. Tenham todos uma ótima quarta-feira. Rádio Unital, música e informação.